Lá no final do século XIX, existia um tipo de entretenimento muito popular, né? Era o circo, mas um circo diferente, tá? Não tinha palhaço para alegrar a galera e nem mágicos talentosos. As principais atrações desse circo eram pessoas com anomalias humanas. Que papo é esse, Willis? Esse tipo de circo ficou conhecido, como todos já sabem, Circo dos Horrores. E lá existiam inúmeras atrações, né? E mais uma que a gente vai falar hoje, né, mais especificamente aí, foi a Sarah Baartman. Ela ficou conhecida por principalmente suas curvas avantajadas. No vídeo de hoje vocês vão conhecer a história da Vênus Negra. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. O Circo dos Horrores. No final do século XIX, começo do século XX, existia esse tipo de circo, né, que chamava a atenção do público com pessoas consideradas diferentes do normal. Os circos que aderiam a esse tipo de entretenimento ficaram conhecidos como Circo dos Horrores, né? Eles eram bem populares nessa época nos Estados Unidos. Tanto que no jogo Bully, né, tem, né? É, eu ia falar isso. Tá? A gente ia direto lá, né? Quando a gente saía pra rua, a gente ia lá dentro do circo lá pra ver, né? Tinha várias. Tem uma missão mais... A missãozinha mesmo que você vai lá dentro, que tem uns bagulho diferentes, e depois tem o que dá tem uns anãozinhos lutando. Dá pra você apostar. Dá pra apostar, tem uma mulher gordona lá, né? Comendo Grandona pizza. mesmo. Tem a mulher gêmeas, barbada, né? eu acho que tem também, as gêmeas, né? Siamesas, né? É. Bom, as quase 1000 pessoas que passaram por esse tipo de circo tinham algum tipo de deformidade, alguma anomalia genética, enfim. Com certeza você já ouviu falar na mulher barbada, ou na menor mulher do mundo. Bom, o circo era um sucesso tremendo, né? As pessoas pagavam caro para poder ver esse tipo de atração, né? Esse tipo então de aberrações aí que chamavam na época, né? É lamentável. Mas o triste, né, o lado triste disso tudo é que na maioria das vezes as pessoas que faziam parte desse elenco, né, elas tinham sido abandonadas pela família, né, quando crianças, por causa aí, né, de suas deformidades. Então, o único ganha-pão que elas conseguiam era se exibindo no circo, né? Até porque naquela época as informações sobre esse tipo de anomalia, né, essas doenças eram bem escassas, então era de fato muito curioso, né, e atraía muita gente. Sarah Baartman. Galera, antes de mais nada eu gostaria de pedir aqui encarecidamente o seu like, tá? Deixa o seu like aqui para ajudar a engajar o canal, se inscreve no canal também, se você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui, tá? É de graça, tá? Não paga nada. E aí ativa o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar vídeo novo, você vai ser notificado para você poder assistir aqui, vir aqui e assistir, beleza? A gente tem vídeo todos os dias, às 6 horas da tarde, 6h30, mais ou menos por aí. Ah, é? Bom, e é claro também, né, corrige essa coluna aí, né, descruza os pés aí, eu sei que você tá com o pé cruzado aí agora, e dá uma olhada aí se você tá no Wi-Fi e não tá gastando seu 3G, beleza? Comenta aqui embaixo se você tava aí, alguma dessas coisas aí. Se eu te salvei de gastar todos os seus dados móveis, beleza? Vamos então. Beleza. A Sarah, ela era uma mulher, né, que nasceu em 1789 no Vale do Rio Gantos, na atual província do Cabo Oriental, lá na África do Sul. Ela se tornou empregada doméstica, né, de uma fazenda holandesa, né? Enfim, no decorrer de sua vida, o seu companheiro acabou sendo assassinado por um colono holandês. Nessa época, ela também acabou perdendo, ela tinha um bebê que acabou morrendo também. Enfim, muito triste essa parte aí da vida dela. Mas o que de fato chamava a atenção nela era a forma de seu corpo, que para os holandeses era muito diferente, não era comum ali naquela região. Mas, por outro lado, era bem comum na região onde a Sarah tinha nascido, né? Ela tinha então glúteos Avantajados, digamos assim. com bastante volume mesmo. Chega! Tem até um nome para isso, se chama esteatopigia. Esteatopigia, que nada mais é uma hipertrofia das nádegas ocasionada pelo acúmulo de gordura na região. E pensar que hoje em dia tem muita mulherada aí que faz esse procedimento, né? Tira a gordura de um lugar aí e aplica em outro aí, né? Pra ficar aí com o bumbum maior. Sabia não? Enfim, além disso também, ela tinha uma outra ali situação, né? Chamada de sinus pudores. O que significa na prática aí que os lábios da periquita era bem grande também, bem avantajado. Esse programa tá um absurdo. Bom, por essas diferenças, a Sarah acabou sendo então contrabandeada para a Inglaterra, né? A princípio pelo seu patrão ali, o
o Hendrik Caesars, e também por um médico militar britânico da época chamado de William Dunlop. Ela era analfabeta, mas mesmo assim chegou a assinar um contrato afirmando que tudo que ela iria fazer era por vontade própria. Eu não ouvi o que eu ouvi. Enfim, os caras encheram ela de promessa, disseram que iria ficar rica, mas a verdade é claro que eles só queriam abusar e lucrar das exibições que ela faria ali então com o corpo dela. As exibições. Em Londres, eles mesmos a colocaram numa espécie de jaula, colocaram roupas justas nela, né, penas e também um cachimbo. Além, é claro, da sua atração principal, né, que era ali os seus glúteos avantajados, esses sim estarem à mostra, né, para a galera poder ver aí e apreciar, né? E foi assim que a Sarah foi então exibida. Quem ainda tivesse uma boa grana conseguiria pagar mais para ter uma espécie de show particular dela na sua própria casa, né? E até mesmo poder tocar em seus glúteos. Hoje em dia ainda existe, né? Isso, né? Maluco, filha da... É no GTA, pô. Viu, GTA? Aham. Bom, o show da Sarah também tinha ali danças e também números com instrumentos musicais. A Sarah chegou a fazer um tour ali por toda a Grã-Bretanha, né, fazendo então suas apresentações. Em 1814 ela foi para Paris, né, ela ia para festas da alta sociedade, ela era uma verdadeira celebridade. Escravidão. Bom, como a gente disse, a Sarah era então uma empregada doméstica, né, e com a ideia de ganhar muito mais dinheiro, ela começou então com essas exposições também, né? Antes de Paris, em 1807, o tráfico de escravos tinha acabado, mas a escravidão em si não. Então alguns ativistas da época chegaram a processar os empresários da Sarah Baartman por deter ela contra a sua vontade. No final das contas, eles foram inocentados, até porque a própria Sarah testemunhou a favor deles, né? Então, se foi por vontade própria ou por medo, enfim, ninguém sabe. Depois de Paris, né, o Caesars, né, que era então o seu patrão, ele voltou para a África do Sul e a Baartman acabou indo então parar nas mãos de outro dono. Esse daí, por sua vez, era um exibidor de animais, né, chamado de Hawks. Bom, ela teria então sido vendida para ele, né? Nessa fase dizem que a Sarah ela era tratada até mesmo como um dos animais que ele tinha, né? Até coleira dizem que ela chegou a usar. E foi nessa época também que a Sarah virou alcoólatra e provavelmente ela acabou sendo até prostituída aí pelo novo patrão. Nessa época, a mulher acabou chamando a atenção de um naturalista, né, o George Cuvier, que depois de vê-la, né, em uma de suas exibições, ele pediu então para o novo dono dela, o Hawks, né, para que ele pudesse estudá-la, né. Enfim, ele aceitou, né, e a Baartman acabou ficando famosa aí no meio também dos cientistas, dos artistas, né, virando até uma espécie de modelo para pinturas, né. Mas apesar disso, ela sempre negou posar totalmente nua para eles. Foi nessa época também que começaram alguns estudos aí que passaram a ser chamados de ciências das raças. A morte. A Sarah Baartman morreu no dia 29 de dezembro de 1815, com apenas 26 anos. Então morreu bem nova, né? Para ver aí. Disseram que a causa da morte foi uma doença inflamatória e eruptiva, o que faz a galera pensar que possa ter sido então uma pneumonia, sífilis ou o próprio alcoolismo, né, no qual ela vinha já tendo problemas. A Sarah ficou conhecida como Sarche, que era uma espécie de diminutivo de Sarah, e também conhecida como Hottentot Venus. Hottentot tem a ver com a língua nativa dela, né, e o nome que os colonos holandeses davam ao povo Khoisan, que era da onde a Sarah era. Bom, tentando colocar eles como selvagens ou inferiores, é claro que hoje isso é considerado um termo ofensivo, né? Já o Vênus era referente, obviamente, à deusa grega da fertilidade e estava ligado, óbvio, com as partes femininas do corpo da Sarah, que eram ali exuberantes. Em 1800, a Inglaterra estava, então, meio que na loucura ali com esse lance de glúteos grandes, né? Eles estavam cheios de piadinhas em relação ao corpo das pessoas, né? Principalmente dos políticos da região, e com isso foi relativamente fácil, né, a Sarah chamar a atenção na época e virar até desenho em inúmeros pôsteres. Bom, quando ela morreu, o naturalista lá, o Cuvier, né, ele conservou os esqueletos da Sarah
né, e fez um modelo de gesso ali, além de colocar o seu cérebro e seus órgãos genitais em frascos. Meio bizarro isso, né, mas enfim. Caracas. Eles ficaram, né, no Museu do Homem, em Paris, até 1974. Em 1994, o Nelson Mandela foi eleito, então, presidente da África do Sul e pediu a repatriação do modelo de gesso e os restos mortais da Sarah Baartman. Em 2002, o governo francês mandou de volta, então, em agosto desse mesmo ano aí, né, ou seja, 193 anos depois de Sarah ter partido para a Europa. Os seus restos mortais foram enterrados em Hankey, na província onde a mulher tinha nascido. A história de Sarah chamou tanto a atenção que virou livros, né? Um deles escrito por Rachel Holmes, chamado de A Venus Etentot, Vida e Morte de Saartjie Baartman. E também se tornou filme e teve um documentário em 2010 chamado de The Life and Times of Sarah Baartman. E por muitos, até hoje em dia, ela é considerada como um símbolo de exploração e do racismo colonial. Além também, né, de como uma ridicularização ali das pessoas negras representadas ali, então como objetos na época. O fim do Circo dos Horrores. Com o passar do tempo, com a medicina evoluindo e com a mudança na cultura, na mentalidade das pessoas, as deformidades, né, começaram a ser vistas como doenças ou mutações genéticas, né? A população começou a enxergar essa galera, então, como pessoas normais, pessoas comuns, né? E a exposição delas em troca de dinheiro foi proibida, né? E foi assim que chegou ao fim esse tipo de entretenimento que era bem comum, né? Aproveitando o gancho, qual outra história do Circo dos Horrores você gostaria de ver aqui no canal? A gente já fez um vídeo muito tempo aí sobre o Circo dos Horrores, mas a gente poderia pegar de repente algum específico, né? Alguma atração específica do Circo dos Horrores, como foi a Sarah Baartman, e contar a história aqui. Então comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo desse jeito, tá? E quem assistiu o vídeo até aqui, comenta aí circo, que eu vou interagir aí, vou engajar com vocês aí nos comentários, beleza? A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.